Olá, espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje eu vou resolver a segunda parte da prova de matemática do vestibulinho para o Colégio da Embraer, referente às turmas que ingressarão em 2022. Então, logo após a vinheta, começaremos. Observe as informações contidas na ilustração publicada na imprensa. Então, nós temos aqui as informações. Universo, 2 bilhões é o número de usuários ativos do WhatsApp em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 120 milhões de usuários ativos. De acordo com os dados apresentados sobre usuários ativos do WhatsApp, conclui-se que, em relação ao número de usuários ativos em todo o mundo, o número de usuários ativos no Brasil representa. Então, nós temos respostas em porcentagem. Então, nós vamos descobrir quantos por cento de usuários no Brasil em relação ao mundo utiliza o WhatsApp. Então, nós temos Brasil, 120 milhões. Então, temos aqui 120 milhões para um total de 2 bilhões. Então, já vou transformar bilhões em milhões. 2 bilhões é o mesmo que 2 vezes 1.000 milhões. Então, nós temos aqui, simplificando milhão com milhão, temos 120 para 2.000. Dividindo o numerador e denominador por 10 e simplificando tudo por 6, por 2. Então, nós temos 6 e 100. Ou seja, 6 para 100, que é 6%. Exercício 34. Em um treino de basquete, Walter e Leonel fazem arremessos à cesta com aproveitamentos constantes. Walter faz 3 cestas, são 3 cestas a cada 4 arremessos. Então, fazendo a comparação através de uma razão, 3 para 4. E, então, aqui é Walter, né? Referente a Walter. Leonel faz 5 cestas a cada 6 arremessos. 5 cestas a cada 6 arremessos. Nessas condições, para igualar o número de cestas feitas por Walter em 60 arremessos, Leonel terá que fazer um número de arremessos igual a... Então, aqui precisamos primeiro descobrir quantas cestas Walter faz quando arremessa 60 vezes. Então, temos aqui uma comparação entre frações. Então, de 4 para chegar em 60, multiplica por 15, ou 60 dividido por 4, que é igual a 15. Então, já que essa razão vai ser igual a essa razão, né? Fração igual a fração, se multiplicou o denominador por 15, o numerador também precisa ser multiplicado por 15. Então, 15 vezes 3, 45. Então, aqui, né? Leonel terá que fazer o número de arremessos de quanto
para chegar nessa pontuação de Walter? Então já sabemos que, como em cima nós temos a pontuação, ou seja, o número de cestas, então para chegar em 45 cestas, conforme Walter, então precisa de quantos arremessos? Então, se de 5 para chegar em 45 multiplicou por 9, então no denominador também multiplica por 9. Então, 6 vezes 9 é 54. Então, precisa lançar 54 vezes, ou seja, 54 arremessos, para também conseguir 45 cestas. O alvo utilizado em uma competição amadora de tiro com arco e flecha tem formato circular e área de 2025 pi centímetros quadrados. A medida do diâmetro desse alvo é... Para resolver esse exercício, nós temos a área, que já foi dada, a área de um círculo, que é o formato do alvo, né? Tiro com arco e flecha. Então, a fórmula da área do círculo é π vezes a medida do raio elevado a 2. Está sendo pedido o diâmetro. O diâmetro é esse segmento em preto que vai de uma extremidade à outra da circunferência, do entorno do círculo. Então, diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Então, aqui, já que foi dado o valor da área do alvo, podemos comparar com a fórmula da circunferência, colocando no formato de uma equação do segundo grau, já que a nossa variável é r e r está elevado a 2. Então, nós temos que πr ao quadrado é o mesmo que 2025 π. Então, dividindo os dois membros por π, podemos cancelar, dá 1. Ficamos com r ao quadrado igual a 2025. Tirando a raiz quadrada dos dois membros, nós vamos ter r ao quadrado, melhor, raiz quadrada de r ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2025. A raiz quadrada de r ao quadrado já vimos que é r elevado a 2 sobre 2, que é r igual a 1, r elevado a 1, que é igual a r. Ou simplesmente simplificamos dessa forma. Índice igual a expoente, o r fica fora da raiz. A raiz quadrada de 2025 vamos resolver através da fatoração. Então, aqui, fatorando 2025, como termina em 5, dá para a gente dividir por 5. Então, 2025 dividido por 5, ficamos com 20 por 5 é 4, né? 0 não vai dar, 2 não vai dar, coloca 0. Então, ficamos com 405. Dividindo novamente por 5, temos 81. Aí ficamos, então, aqui com um número quadrado. Nosso objetivo é só tirar a raiz quadrada. Então, vamos deixar nesse formato. O que é a raiz quadrada de 2025? É o mesmo que 25 vezes 81. Raiz quadrada de 25 vezes 81 é o mesmo que 5 vezes 9. Então, nós temos que a medida do raio é
45 centímetros de comprimento. Portanto, o diâmetro, que é igual a 2 vezes a medida do raio, é igual a 90 centímetros. Exercício 36. Uma piscina P, então aqui tem a piscina P, retangular, é totalmente contornada por uma calçada de largura uniforme Y. Então, está mostrando aqui todo o contorno da piscina. Tem uma calçada de largura Y, com dimensões indicadas em metros. Então, se o perímetro da piscina é igual a 36 metros, então a medida da largura da calçada indicada por Y na figura é igual a... Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, nós temos aqui o contorno com a calçada. Agora, só a piscina, que é o retângulo interno, nós temos que a altura desse retângulo, que representa a piscina, é 10, que é tudo isso. Então, nós temos 10 aqui, menos y e y, então menos 2y. Agora, o comprimento da piscina vai ser 16, tirando duas larguras de calçada, menos 2y. Agora, utilizando então a definição de perímetro, que é a soma das medidas dos lados, vamos ter esse lado da esquerda e esse lado da direita, ou seja, 2 vezes a altura desse retângulo, que é dado por 10 menos 2y, mais 2 vezes o comprimento, que é 16 menos 2y. Esse valor tem que ser igual a 36, conforme foi dado aqui no enunciado. Fazendo a distributiva, 2 vezes 10, que é 20, 2 vezes menos 2y, que é menos 4y, mais 2 vezes 16, que é 32, mais 2 vezes menos 2y, que é menos 4y, é igual a 36. Então, temos aqui menos 4 com menos 4y é menos 8y, vai ser igual a 36 menos 20 menos 32. Temos que menos 8y é 36 menos 32 é 4, 4 menos 20 menos 16. Multiplicando os dois membros por menos 1, ou simplesmente usando o método da balança, invertendo o sinal dos dois membros, temos que y é 16 dividido por 8, que é igual a 2. Então, nós temos que y é igual a 2 metros. Exercício 37. Considere um quadrado Q, tem aqui um quadrado Q, e um retângulo R, cujas medidas dos lados estão indicadas nas figuras. Sabendo-se que A é um número natural maior que zero, para que as áreas de Q e R sejam iguais, as medidas do lado do retângulo, indicada por H, está pedindo essa medida, deverá ser... Então, aqui, a área desse quadrado, então a área de Q, é igual medida de um lado vezes o outro, ou seja,
o lado elevado a 2. Então, é a raiz quadrada de A ao cubo. Então, aqui elevado a 2. Então, essa área, ela é igual, fazendo o cálculo aqui, nós podemos colocar na forma de potência, né? Nós temos que essa área é transformando a raiz em potência. Então, quem está dentro fica... Bom, deixa eu consertar. Então, quem está dentro da raiz, no radicando, fica no numerador. Nós temos aqui 3 e o índice que é 2, denominador. Tudo isso elevado a 2. Então, temos que a área do quadrado é o mesmo que, fazendo a multiplicação 3 meios vezes 2, então, aqui é como se fosse 1. Então, 3 vezes 2, 6. Nós vamos ter A elevado a 6 sobre 2. Então, 3 vezes 2 e 3 vezes 1. Eu baguncei aqui. Então, já coloquei aqui que a área do quadrado, multipliquei, quando tem parênteses, expoente de expoente, multiplica os expoentes, né? Numerador, numerador, denominador, denominador. Então, ficou 6 dividido por 2, que é igual a elevado ao cubo, a terceira potência. Então, essa é a área do quadrado. A área do retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Então, a área de R é a medida da base, que é A, raiz quadrada de A, vezes H. Temos, então, que essa área é A elevado a meio vezes H. Igualando essas áreas, né, já que o enunciado diz que as áreas são iguais, nós vamos ter que A elevado a meio vezes H é igual a A ao cubo. Então, H vai ser A ao cubo dividido por A elevado a meio. Então, divisão de mesma base, copiamos a base e subtraímos os expoentes. Então, 3 menos meio. MMC é 2, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 5 meios. Só que 5 meios é a raiz quadrada de A elevado a 5. E A elevado a 5, nós não temos aqui, raiz quadrada de A elevado a 5 não tem na resposta. Então, podemos colocar que A elevado a raiz quadrada de A à quinta, a raiz quadrada de A à quinta é a mesma coisa que a raiz quadrada de A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes A. Então, eu fiz a decomposição considerando o índice que é 2. Então, eu separei em grupos de expoente 2. Então, quando o índice é igual ao expoente, tiramos da raiz, né? Uma vez que a raiz quadrada de A ao quadrado é A, então nós temos A vezes a raiz quadrada de A. A vezes A é A ao quadrado. Então, a resposta é A ao quadrado, raiz quadrada de A. Exercício 38. Considere uma circunferência de centro O e diâmetro D. Então, está mostrando o diâmetro e o centro. Escrita em um quadrado. Então, essa circunferência está dentro de um quadrado. A, B, C, D. De área igual a 36 centímetros quadrados, conforme mostra a figura. Usando π igual a 3,1, é correto afirmar que a medida do comprimento dessa circunferência é...
Então, para descobrir o comprimento da circunferência, vamos precisar da fórmula 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. O raio está subentendido. Aqui foi dado para a gente a área da circunferência. Então, através da área, podemos descobrir quanto mede o raio. Então, vamos ficar com a área, ou melhor, o quadrado, né? O quadrado é que tem área de 36 centímetros quadrados. Como L vezes L, que é a medida do quadrado, é igual a 36, medida L vezes L é a área do quadrado, né? Da 36. Então, nós temos aqui que L é igual a raiz quadrada de 36. Só tirar a raiz nos dois membros. Aqui só interessa para a gente a parte positiva. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, L é igual a 6 centímetros. Aí a gente verifica aqui, olha, que o diâmetro, na verdade, é a própria medida do lado. Então, aqui nós temos que o diâmetro é igual a 6 centímetros. O diâmetro, toda essa linha, né? Ou seja, paralelo ao lado. Então, nós temos aqui que o diâmetro paralelo ao lado, ou seja, aqui também é L, né? Então, o R é metade do diâmetro. R vai do centro até a extremidade, até a circunferência. Então, nós temos que R é o diâmetro dividido por 2, que é 3 centímetros. Colocando aqui na fórmula do comprimento, que é o que está sendo pedido, nós temos que comprimento é 2 vezes o valor do π, que é 3,1, vezes a medida do raio, que é 3 centímetros. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes 3,1, que é 6,2, vezes 3. Comprimento é 3 vezes 2, 3 vezes 6. Então, nós temos que o comprimento é 18,6 centímetros. Utilizando o sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, ou seja, ortogonais porque as duas retas, os dois eixos formam 90 graus. Localize os pontos A, menos 2 e 4 e C, 3, menos 1, que são vértices opostos de um quadrado ABCD. As coordenadas dos vértices B e D do quadrado ABCD são, respectivamente, então aqui eu vou traçar uma malha quadriculada para ficar mais simples a visualização. Então temos aqui já a malha quadriculada. Utilizando o sistema de coordenadas, né, que é esse daqui, então vamos localizar o ponto A. O ponto A, ele está, lembrando que primeiro o x, né, o valor no eixo das abscissas, depois então no eixo das ordenadas. Então, x igual a menos 2, partindo da nossa referência, que é o zero, temos menos 1, menos 2. E sobe 4, já que y é 4 positivo. 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro ponto, que é o ponto A, ele está aqui. O ponto B, dado por 3 e menos 1. 3, 1, 2, 3. Menos 1 está aqui. Então, eles estão em posições opostas. São vértices que estão opostos, A e B. Para descobrir o ponto B, ou melhor, aqui é C, não é B. Então, para descobrir o ponto C, aqui temos o ponto C.
Para descobrir o ponto B, conforme está sendo pedido, então o B é A, B, C, D, leitura em sentido horário. Então nós temos que o B ele está na mesma direção de C e de A, formando um vértice aqui. Então aqui é o valor do B. E esse valor, a gente verifica que ele tem a mesma abscissa do ponto C e a mesma ordenada do ponto A. 3 e 4. E aqui o D é a mesma coisa. O ponto D ele tem a mesma ordenada do ponto C e a mesma abscissa do ponto A. Então, o ponto D é menos 2 e a resposta é a letra A. Formando então um quadrado que vai de A até B, de B até C e C até D. Chegamos então no exercício 40, o último exercício. Então, já se inscreveu no canal? Se não, se inscreva, compartilhe, toque o sininho. Ok, exercício 40. Dadas as frações algébricas A, x ao quadrado mais 20x mais 100 sobre x quadrado mais 10x e B igual a 2x menos y sobre 4x quadrado menos 2xy, a expressão que representa A para B, na sua forma simplificada, é... Então, vamos primeiro simplificar a expressão A. A expressão A tem no numerador um trinômio, que parece ser um trinômio quadrado perfeito. Então, para verificar se é um trinômio quadrado perfeito, vamos colocar aqui x ao quadrado mais 20x mais 100. Então, tirando a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de 100, que é 10, fazendo a verificação, nós temos que 2 vezes x vezes 10 dá exatamente 20x. Então, é um trinômio quadrado perfeito, que pode ser escrito como x mais 10 elevado a 2, ou x mais 10 e multiplica x mais 10. Então, já colocando aqui, A é igual a x mais 10 e multiplica x mais 10 sobre, fatorando então x quadrado mais 10x. Aqui é possível aplicar fator comum em evidência, já que o x é comum. Então, x ao quadrado dividido por x é x, e mais 10x dividido por x é igual a mais 10. Então, nós temos que a expressão A fica com numerador x que multiplica x mais 10. Fazendo a simplificação, temos que a expressão A, na sua forma simplificada, é x mais 10 sobre x. Fazendo a simplificação da expressão B. Aqui no numerador não tem como fatorar, mas o denominador, 4x ao quadrado menos 2xy, fica igual, utilizando o fator comum em evidência, o x e o 2 é comum aos dois termos, então nós temos que
2x fica fora dos parênteses e 4x² dividido por 2x é 2 e menos 2xy dividido por 2x é igual a menos y. Então, a expressão b, na sua forma simplificada, sobre 2x que multiplica 2x menos y. E faltou o x. 4x² dividido por 2x é 2x. Fazendo a simplificação, nós temos que 2x divide por 2x e dá 1, então o b fica 1 sobre 2x. Agora, fazendo a divisão de A por B, conforme solicitado. A, vou colocar assim, A por B vai ser igual a x mais 10 sobre x dividido por 1 sobre 2x. Copiando a primeira parte, é x mais 10, e multiplicando pela segunda parte de forma invertida, nós temos, cancelando aqui x com x, né, dividindo tudo por x, ficamos com 2 vezes o valor de x mais 10. Vamos ver se esse valor já está aqui. Bom, já está aqui na resposta. Caso não tivesse, teríamos que fazer a tentativa, melhor, fazer a distributiva. Então, é isso. Muito obrigada pela sua atenção.